Provérbios, capítulo 28. Ditos de sabedoria em antíteses. O ímpio foge mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, os que observam a lei o repreendem. As pessoas mais não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, o compreendem perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas, ainda que rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. Quem aumenta os seus bens por meio de juros escorchantes ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo com sua oração, se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Leão rugindo e urso feroz é o ímpio governando um povo enfraquecido. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará a desgraça. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão, quem persegue ilusões se fartará de miséria. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega, isso não é errado, é comparsa do destruidor. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha no acordo com a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. Provérbios, capítulo 29. Outros provérbios antitéticos. Quem retesta a nuca nunca diante das repressões será quebrado de repente e sem remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. O filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo o que possui. Quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem inteligência para dedicar-se a isso.
Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. O insensato expande todas suas paixões, mas os sábios as reprime e acalma sua alma. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. O enfraquecido e o opressor se encontram. É Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. O rei que julga o pobre com verdade estabelecerá seu trono para sempre. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões, contudo os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se, mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este por fim se tornará ingrato. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. O homem iníquo é abominável para os justos, o de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Provérbios, capítulo 30. Palavras proféticas do sábio Agur. Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. Esse homem declarou a Itiel e a Ucal: ó Deus, fadiguei-me, ó meu Deus, exausto estou, porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti que me deis. Não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Não calunies o servo diante de seu patrão, ele te amaldiçoará e serás castigado. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há quem se considera puro e não se lava da sua imundície. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas com o objetivo de devorar os fragilizados dessa terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Mindá e Mindá.
Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas, 4 que nunca declaram é o bastante: o Sheol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe serão arrancados pelo corvo do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Há 3 caminhos misteriosos demais para minha compreensão, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim: ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. 3 eventos abalam as estruturas do mundo, 4 a terra não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que satisfaz com sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar de sua senhora. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomovem majestosamente: o leão, que é o mais poderoso de todos os animais e nada o intimida; o galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se procedeste como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue, e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Provérbios, capítulo 31. Palavras proféticas do rei Lemuel. Oráculos de Lemuel, rei de Massar, os quais sua filha lhe ministrou. Que tens amado, filho meu? Filho de minhas entranhas, resposta às minhas orações. Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez. Porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem das suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Sê o protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Acróstico da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho, e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para seu lar. Antes de romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os da casa e dar ordem às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga.
Com talento e delicadeza prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e os vende, fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro, abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios da sua casa sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e suas boas obras, proclamadas à porta da cidade.